Oi pessoal, meu nome é Douglas, começando aqui com mais um vídeo a respeito da calculadora FX991 LexLessWix. Não esquece de dar um like e se inscrever. Hoje eu vou ensinar como mexer nessa função A polinomial, opção 2. Então aqui eu tenho a polinomial de grau 3 para colocar. Então eu clico aqui em 3. Aí aqui eu preencho, lembrando que eu não preciso utilizar o x. Na verdade, se eu utilizar o x vai dar errado. Aí aqui ele exibe a raiz, menos 1, 4 e 3. Aqui ele só teve uma troca na situação, porque aqui esses valores aqui são os que são utilizados para fazer a equação. Então se tu multiplicar x mais 1 por x menos 3 e menos x mais 4 vai dar exatamente isso aqui. Pode ver que eles são o inverso, que isso aqui tem o x1 é o inverso, o 4 é o inverso também e o 3 é o inverso. Aqui no caso eu multipliquei por menos 1 tudo isso aqui, e vocês podem ver que dá exatamente as mesmas raízes. Se vocês por um acaso olharem o gráfico, vão ver que há uma diferença. Então o que está em vermelho é a última equação que eu passei, e o que está em verde é a primeira equação que eu passei. Porém, eles têm 3 pontos em que coincidem, que é o menos 1, o 3 e o 4. Então se obtém, para se obter as raízes é a mesma coisa. Para se fazer o gráfico, aí precisa obedecer o sinal. Então, aqui nessa situação aqui, quando não se tem raízes certas, aqui se eu colocar eu vou trocar os números. Então 1, menos 6, 5 e 15. Ele vai dar o resultado aqui, esse número quebrado, e resultado em número complexo daí. Pode ver que aqui deu i, e aqui também deu, que é o valor de número complexo. Então, o que vai acontecer é, esse valor aqui, ele é mais próximo de 1, então pode utilizar isso para chutar, e esse aqui está entre 3 e 4, então pode tentar utilizar isso para, pelo menos, na hora que for fazer o Brio-Ruffini, ter uma ideia do número que vai ser utilizado para poder tentar descobrir as raízes, já que vai ter sempre essa sobra aqui de 3, né? A calculadora ela não dá sobra. Então, eu fiz essa equação aqui também. Se digitar essa equação aqui na calculadora, e aqui eu coloco 4, 5 e 2, eu tenho x1 menos 2 e o x2 menos 1. Porém, como eu falei, é o inverso, né? Então o menos 2 vira mais 2 e o menos 1 vira mais 1. Eu não sei se é isso aqui ou se é isso aqui que acontece. Eu só sei que um desses dois números se repetem. Quando é zero, ele aparece o x, apareceria um x3 ali igual a zero, se um dos números fosse zero. Então quando é zero, ele aparece também, quando uma das raízes é zero. Então o que eu preciso fazer? Eu sei que um dos dois ele se repete, então eu precisaria fazer exatamente isso aqui que eu fiz. Multiplica. E aí, nessas duas situações que eu tenho aqui, eu já tenho ideia de qual dos dois que é. Por quê? Porque esse último 4 aqui, multiplicado por 1, vai dar 4. E como o número que eu tenho aqui é 2, com certeza é esse aqui que vai, porque 2 vezes 1 é 2. Se não aparecer em nenhuma das duas ocasiões, o número volta que deu errado. Então é isso que eu tenho para explicar para vocês. Obrigado por assistir. E confere o outro vídeo em que eu explico a opção 1 dessa calculadora.